Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de outubro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2458. Tem 5 páginas, 45 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é farol proexogênico. A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa Maria Jussara, que a turma chama só de Sara. Agora, o que se passa? Ela está hoje ali com assessoria da Rosa. Então, cuidado com ela, eu estou avisando, tá? Definição. O farol proexogênico é a expressão metafórica representativa do ponteiro sinalizador da direção prioritária para a consciência lúcida realizar a autoproex e integrar-se à proex grupal, considerando a multidimensionalidade, a seriexialidade, a holossomaticidade, as bioenergias e o parapsiquismo. O mater pensênico cosmoético, o afastamento de bagulhos pensênicos, a retilinização da autopensenidade, a busca de holopensene sadio, a autopensenização interassistencial, os autopensenes focados na retribuição interassistencial, a autopensenização focada na intenção de ser mini-peça do max-mecanismo interassistencial. Agora, o despertamento intraconsciencial, o megafoco autoevolutivo correto, o ponteiro de vanguarda, a renovação de ideias, sentimentos e conceitos, a evitação de evocar emoções estagnadoras, a eliminação da vitimização bloqueadora da vida proexogênica, o ato de enxergar as mazelas dos outros para acertar o próprio passo, os fatos redirecionadores da existência intrafísica, a coragem do autoenfrentamento diante das adversidades, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a descoincidência holossomática favorecendo a ação assistencial, a intuição premonitória, a profilaxia holossomática através da intensificação da homeostase consciencial. Na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre o alerta, com 5 exemplos de contextos passíveis de levar a consciência a entrar no processo de autovitimização ou as respectivas atitudes para a retomada das rédeas da própria evolução. Na remissiologia, são 10 verbetes, nós destacamos 5. Escolha do rumo evolutivo, hermenêutica da evoluciologia, ponteiro consciencial, proexograma e sinalizador evolutivo. Agora, a fase enfática. O farol proexogênico pode emergir nas injunções críticas do dia a dia, sendo o paradigma consciencial a base para a consciência despertar-se para a responsabilidade evolutiva grupal. Como convive você com as perdas da vida? Você transmuta os aparentes percalços em farol proexogênico ou cativa para si o papel de vítima? A filmografia específica tem duas fontes, 2 filmes. A bibliografia específica tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens: rumo, lucidez, caminho, ponteiro, megafoco. Guiamento, direcionamento, indicação, orientação, sinalização. Retificação, retiliarização, anti-alienação, auto-organização e autoconscientização. Intrafisicalidade, hiperacuidade, prioridade, proexogenia e autoevoluciologia. Tem muita coisa interessante aqui nessa mega-análise hoje. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário, que é para raciocinologia. O argumento é auto-ortopensenológico. Esse aqui é bom a pessoa ler bem aí, para saber o que é, principalmente as premissas. Agora, nós temos aqui a verbetógrafa, página 21, segunda linha.
Pensenologia. Favor aprofundar e exemplificar as mudanças pensênicas a maior. As mudanças pensênicas a maior é quando você começa a perceber que no seu micro-universo consciencial ainda exige de você muita busca para compreender certas situações, né? E pensar a maior é pensar grande, né? Você não se melindrar diante das questões, você olhar os problemas de frente, fazer autopesquisa, né, para você poder realmente encontrar as soluções adequadas e não ficar na mesmologia, não ficar na interiorose. Na página 22, em Fatologia, última linha. As verpons como faróis proexogênicos. Favor aprofundar e, se possível, contextualizar conforme a sua vivência. Fatologia, última linha. Página 22. Na página 22. As verpons na condição de faróis proexogênicos. Bom, para mim, as verdades relativas de ponta foram a condição para mim realmente encontrar o farol proexogênico, né? No caso, o sinalizador para mim, aquele que indica a direção prioritária, o megafoco, aí eu para mim, assim, seguir. Seria isso. Na página 22, em Parafatologia, última linha também. Só que tem que agora é para. Tá. A projeção lúcida vivenciada após mudança de paradigma. Por favor, auto-exemplifique. Está escrito aqui. Olha, você estava viajando, você apareceu aí? Na sua casa, então tá. Então tá certo. Bom, eu tenho várias, assim, sabe? Inclusive, até quando eu estava escrevendo verbete, um dos últimos, assim, foi a questão... eu vou ter que falar do farol proexogênico primeiro, para poder colocar essas situações. O farol proexogênico ele foi escrito devido ao que originou, foi devido à dessoma, né, de entes queridos, que foi, no caso, meu marido e meu filho de 5 anos, num acidente de carro, no qual eu estava junto. E, depois disso, eu comecei a buscar respostas para todo esse processo que me envolvia, pois eu não conseguia encontrar soluções, até mesmo mentais, né, para entender tudo isso. E eu estava na casa de uma amiga minha, ela estava fazendo TENEPS, e após a TENEPS eu estava deitada, de uma desconhecida, e encontrei, assim, com eles, né, vindo numa névoa, e até eu perguntei para o meu menino, né, será que eu posso te dar um abraço? Ele assim, claro, mãe, que tu podes. Aí ele me abraçou, aí, né, no caso, meu marido também chegou próximo, abraçou a nós dois, e só que a gente falava assim mentalmente, e ele disse que uma pessoa do extrafísico tinha mandado um abraço para mim, né, só que eu não lembro o nome agora, até o nome de uma mulher. Aí até pensei, vai ver que é a pessoa com quem é a dupla dele lá, né, e ele respondeu para mim que não. Aí abraçou novamente a nós dois, a eu e o menino, e deu vários beijos no meu rosto, né? Manda um beijo para minha mãe, manda um beijo para o meu irmão, e assim foi. Um outro momento também que eu tive foi no início, quando eu comecei a estudar o livro da projeciologia, foi quando eu comecei a colocar aquela questão, será que eu estou dormindo ou estou acordado? São técnicas que você pode aplicar, né? Você sabe que se fora do corpo, você pode colocar a mão na parede, atravessar, se você estiver fora do corpo, você não vai se ver projetado no espelho.
E eu fiz uma questão assim de, muitas vezes, eu ia muito ao banheiro à noite, devido também a um câncer que eu tive, né? Que também eu venci. É outro farol. Aí a gente vê que ali que eu tenho 2 moratórias, né? E que tem muita responsabilidade. E então, numa dessa também, eu vi o meu cordão de prata, assim, bem próximo de mim. Ele está muito grosso, muito luminoso. Aquilo me deu uma sensação, assim, sabe, de dar certeza para ti mesmo. Porque você tem que vivenciar o princípio da descrença, né? Não acreditar em nada, nem no que a gente está falando aqui, mas você ter a própria experiência. Na página 22, em Teoriologia, última linha, a teoria da evolução compulsória. Poderia, por favor, aprofundar? Bom, a teoria da evolução compulsória, muitas vezes, ela tem que ser imposta, né, para a própria evolução da consciência. E até, inclusive, num curso que eu fiz com o Hernani Leite, só para exemplificar, ele colocou uma situação assim, de 2 meninas, né, que tinham sido estupradas, e numa outra vida elas trazem ele, né, como, uma delas traz ele como filho e a outra irmã como filha. Para quê? Para poder limpar essa energia, né, que se instalou da raiva, né, e da indignação em relação ao fato. E como diz no livro da Malo, né, que não importa quem tem razão, importa é a solução. E nesse caso, o que ocorre? Vai haver uma transformação do ódio pelo amor, né, a mãe pelo filho, e a gratidão dele pela mãe. E a irmã, né, auxiliando também. Então, muitas vezes, essa entrada mesmo sendo compulsiva, sendo obrigatória, compulsória, ela é realmente, né, sempre levada para o nível da evolução da consciência. Com base na experiência da verbetógrafa, o que se pode indicar para promover a autocura da ansiedade e da autossabotagem? Olha, é você ser muito sincero com você mesmo. Sair do processo da vitimização, né, que foi o meu caso, processo que você entra num patos pensênicos, né, nos pensamentos doentios, que acabam ocasionando o quê para você? Levando ao processo de autoassédio, heteroassédio, e você acaba, com isso, desviando do rumo da sua programação existencial, né, e dando abrindo brecha para o assédio, muitas vezes para você acabar perdendo, né, acidentes de percurso. E você realmente estar atenta, não maquiar os seus trafares, sabe? É você olhar de frente os seus problemas, mas focar nas soluções. E uma coisa que eu fiz também foi a questão de dar uma folha para várias pessoas, para elas, assim, colocarem meus trafares, e hoje tem os trafaus, né, que são os traços que faltam, né? Então, uma delas foi aquela questão que eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? E a questão de estar doente, a questão do câncer, ele dá um ganho secundário para ti de você poder dizer não, porque todo mundo aceita. Até tanto é que teve um caso muito interessante no nosso grupo que eu participei, que teve pessoas que disseram assim, né, numa palestra, aí ele disse para o palestrante: não, doutor, eu não quero melhorar, está muito bom assim, nossa, eu nunca recebi tanto amor, tanto carinho, tanta atenção, né? Então a gente tem que parar e pensar assim, eu posso receber carinho e atenção e dizer não sem estar doente, né? Então não precisamos desses ganhos secundários. Na TENEPS, ontem obtive lucidez fora do corpo e pratiquei várias assistências. Numa vila rural, depois de energizadas consciências, apareciam dos contextos. Na sequência, estava em volitação
e, repentinamente, em grande velocidade, adentrei um local denso e escuro, onde senti uma pressão enorme e muito medo. Tentava desesperadamente voltar e não conseguia. A sensação era de dessoma. Foi muito traumático. Ao retornar, estava com dor no peito e a pressão alta na marca 16/12. Sou hipertensa há 2 anos. E mesmo medicada, a pressão resistiu a ceder. Hoje saí da TENEPS muito bem, completamente revigorada. O senhor tem ideia do que teria acontecido? E o amparador da TENEPS, onde estava? Será que estou com guia cego? Faço TENEPS há 7 anos. Não. Vocês te deram, possivelmente, te indicaram lá para você fazer um resgate, alguma coisa na baratrosfera, e você falhou. Alguma coisa deu para trás. Às vezes a culpa não é sua. Tudo se passou bem, está tudo bem. Isso aí é resgate frustrado. Toda vez que eu penso em fazer EV, quando estou exercitando as energias, sinto imediatamente bocejos constantes, lacrimação, lacrimejamento e uma sensação de coceiras nas proximidades do nariz. O senhor poderia falar a respeito do que poderia estar acontecendo no ato? Não, aí é porque você não está muito jejum ainda com o processo de energia. Trabalha mais, você vai superar todas essas sensações e vai ter mais confiança no processo energético. Um professor universitário cosmoético ensinou muita gente em assuntos não ligados à conscienciologia e extrafísico. Pode ser um completista da TARES? Pode, por que não? Tudo é possível. Por favor, em Fatologia, na página 21, na 4ª e 5ª linhas, poderia ampliar os fatos redirecionadores da existência intrafísica. E na 5ª e 6ª linha, de baixo para cima, os fatos redirecionadores da existência intrafísica de novo. Está tudo escrito aqui desse jeito. É na Fatologia, página 21. Os fatos redirecionadores da existência intrafísica, né? No caso, assim, é você observar os fatos, os acontecimentos, e para dar uma nova direção na condição humana, né? Os acontecimentos acontecem, ninguém está livre deles, né? E tem um provérbio, não sei se é um provérbio, mas tem um ditado que diz que a vara que bate Maria, bate José outro dia, né? Então, vamos, assim, prestar atenção nos acontecimentos, nos fatos que a vida nos traz, que a gente pode ter um grande aprendizado atrás disso. Gente, eu quero chamar a atenção que hoje é dia 25, amanhã é 26, amanhã é sexta-feira. Agora, de sexta a domingo, vai ter um curso que é de especificidade, com o professor Macira, a professora Marina e o professor Rui Bueno. De modo que vocês estão convidados aí para esse processo. Você admite a possibilidade de atingir a especificidade ainda nessa vida humana? O que vocês estão esperando? Que se não fizer esse curso, vale a pena. Agora, outra coisa. Eu acabei de receber o último nome de Terapias da Mente, que é de Portugal. Vocês sabem que os nossos amigos lá do Instituto colaboram nessa revista. Então, aqui nós temos artigo dessa semana, tudo com ilustração, muito bem feito, do André Chatalov. Não há cura sem autocura. Muito detalhe. E o outro, da nossa Lícia Pinheiro, que é Psicodrama, um método psicoterapêutico. E, além disso, ainda tem aqui Evolução Pessoal, qual a finalidade da sua existência, e International Academy of Consciousness, falando, então, sobre a IAC em Portugal. A revista é muito bem feita, substanciosa em matéria de trabalho, de psicologia. Ela é impressionante, uma bela revista. Outra coisa, o preço dela é 3,5 euros, 3,50 euros. Quanto que está o euro atualmente? 3? Então está mais ou menos, né? Na base de revista de 10 a 11, 12 reais, né? Tá bom, ela tem preço. Agora,
eu entrego temporariamente a nossa Maria Jussara para você. Então é mais conhecida como Sara, né? Na sexta e sétima linha da patologia, você já comentou alguma coisa disso, mas queria que você entrasse no detalhe aqui desse. A dessoma de familiar, podendo fazer irromper autorrenovações existenciais. Essa questão ela é bem também impactante para mim, e eu acho que para todas as consciências a gente observar, é que muitas vezes a gente necessita de algum acontecimento, algum fato impactante, né, profundo, para depois nos auto-enfrentarmos, né? A dessoma deles, para mim, foi o estupim, né, para mim buscar essas respostas a essas indagações. E, ao buscar saber deles, né, eu acabei descobrindo mais de mim, né, encontrando a conscienciologia, o novo paradigma consciencial e dando uma nova visão de vida. E, nesse momento, assim, eu gostaria de ressaltar esse livro, né, que é da Vera Hoffman, que ela coloca muito bem isso, né? Ela coloca a questão aqui da continuação da vida, da vida e da morte. Ela fala muito da questão do parapsiquismo, da projeção da consciência que vem provar para nós mesmos, né, essa realidade, que nós não somos só esse corpo, nós somos muito mais que isso. Ela coloca também os veículos de manifestação da consciência. É um livro assim, ó, muito bacana para quem quer assim compreender melhor. Ele é bem ilustrado também, né, falando assim da conscienciologia e dando um abertismo consciencial muito, muito bom mesmo, sabe? Eu até indico, eu li esse livro e ele é de um conteúdo muito fácil e acessível, inclusive com ilustrações, como eu falei antes, né, muito, muito práticas. Agora, na filmografia, você tem 2 itens, né? Um é Amor Além da Vida, deu para entender o porquê. Agora, depois tem o Fernão Capelo Gaivota. Você podia explicar o que ele tem a ver com o teu verbete? O Fernão Capelo Gaivota, para mim, foi... Nossa, ele me fez fazer eu ser o Fernão, sabe? Eu assisti esse filme 10 vezes, gente. Foi tão assim... porque quem assistiu esse filme viu, né, do quanto a própria nossa sociedade patológica, ela se briga por poucas coisas, né? E quando você começa a alçar voos mais altos e querer compreender as coisas além do dogmatismo, as coisas que foram colocadas para você e você tem que engolir, mas você acha que aquilo não responde mais, você quer buscar respostas. E foi o que o Fernão Capelo Gaivota fez, né? Ele até foi banido do bando, né? E então tem momentos que ele está tão sozinho e que ele tenta enfrentar as situações difíceis na vida dele, e que tem um momento que, quando ele está na água, assim, tem uma prancha, mais ou menos, acho que um pedaço de madeira que caiu, ele está ali todo ensanguentado já, e ele diz que estava cansado de lutar sozinho também. Aí ele disse para ele mesmo: eu bato as minhas asas agora e vou, ou eu morro aqui mesmo. E foi o que eu pensei: ou eu bato as minhas asas, ou eu vou buscar resposta para tudo que eu estou passando, ou senão eu vou enlouquecer, eu vou, sabe, eu vou acabar saindo do meu farol proexogênico, eu vou acabar saindo do meu megafoco. Então, isso me fez buscar. Vendi o meu carro, eu fui para Uberaba, eu comecei a fazer cursos, né? Eu encontrei o professor Valdo, né? Que na época ele olhou para mim e disse para mim, eu contei a história, mas ele olhou para mim e disse assim: você está toda destrambelhada. Aí o professor Valdo disse para mim assim: procura calçar o sapato deles. Quanto mais você se melhorar, mais você vai ajudá-los, né? Então, aquela questão de que não só eu estava no processo de tristeza ou de saudade, que na realidade a saudade é das energias, né? Mas eles também estavam precisando
Então, assim, no estado de estrambelhado que eu estava, eu não podia ajudar em nada, né? Eu estava... Hoje você é a Jussara, a Sara. Está sarando. Foi bom. Não sei se agora aqui, ó, por favor, comentário em Fatologia, página 21, final da 7ª linha, de cima para baixo, 2 expressões. O sentimento de perda transmutado em assistência ao próximo e o gargalo enquanto fator desencadeador da busca do autoconhecimento existencial. Olha, gargalo e a transmutação. Tá. O gargalo foi a questão da dessoma deles, né? E essa questão da assistência, do sentimento de perda transmutado em assistência ao próximo. Aí foi quando eu comecei a sair do meu egoísmo, sabe? Da minha vitimização, de estar cansada de que os outros olhassem para mim e diziam, coitada, perdeu o filho, o marido, né? Aí eu pensei assim, eu não quero isso para mim. E eu acho que eu tenho algum aprendizado nisso, né? Não pode ser assim. Aí foi também quando eu falo depois da amizade raríssima, que eu encontro, né, uma pessoa, e onde ela também passou alguns processos. E, na época, eles faziam um trabalho muito bacana, né, que era a TACOM, né, que era até do processo do Chico, né, que era a sopa, e a gente fazia esse trabalho nas terças, levando sopa nas favelas, e na sexta-feira fazendo os enxovais para as mães carentes, e uma vez por semana a gente ia no asilo, né, para conversar com eles, para dançar, para cantar, para ouvir as histórias dele. E então, assim, ao assistir os outros, eu esqueci um pouco de mim, mesmo sendo TACOM. Assim, uma questão que é muito forte é assim, ó, ao você assistir o outro, você está assistindo a si mesmo, né? Então, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Gente, vocês já viram que a nossa embaixadora lá no continente africano está aí? É aquela lá. Ó. Ela falou que estaria aqui no dia 25. É um relógio essa dona, hein? Ó. Quem é que tinha uma turma aí que queria falar com ela? Tem gente que vai conversar com você. É a Mabel, né? Tem mais gente. Eu vi uns 2 ou 3 que querem conversar com ela. Vamos ver o que vai dar. Está chovendo lá na África? Está seco, né? É um período seco. Já que está tendo esse silêncio, né? Hoje é dia 25, eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, que ela está de aniversário hoje. Ah, é? Opa. E com certeza ela está assistindo. Mãe, nós aqui. Mãe, estou aqui. Né? E ela sempre diz, professor, quando eu vou para casa, que ela assiste a tertúlia comigo, ela diz, esse homem é muito sabido, eu preciso conhecer melhor tudo isso, porque ela é católica, né? Então, uma das coisas que ela falou, ela assim, pergunta para ele como ela tem as mãos tão lisas e bonitas, né? É, porque eu só tenho 30 anos. Fala com ela que eu só tenho 30 anos. Aqui, ó, só 30 anos. Não, eu tenho 40 anos em cada mão. Em cada mão. Agora, você fala com sua mãe o seguinte, que quando eu vi você estava toda estraçalhadinha, que hoje está tudo assentado. Você sabe que a gente vê a pessoa, quando está alterada, tem muita movimentação da aura, mas você nota que tem um caos. Não há uma coisa regular. Agora, por exemplo, às vezes, a pessoa do jeito que ela está hoje, está tudo equilibrado. Você vê que tem muito mais energia. Isso é muito estranho. Quer dizer, uma energia equilibrada. O povo custa entender esse paradoxo de condição de energia. Então, por exemplo, se olhar uma pessoa e está tudo tranquilo, a pessoa vai, não tem aura, não está funcionando, não tem energia. Burrice! Se examinar bem isso. Você está assim, agora, ultimamente. Que não era São assim. as neoconquistas, ela é um né, pouco professor? caótica. Sabe como é que é antes?
O negócio era Estava muito alvoroçado. uma leniência, uma anomia, sabe? A perturbação do processo das coisas que havia em torno dela. Por isso que eu falei, você está um pouquinho destrambelhada. Igual hoje não tem mais nada, ela está tudo assentada. Entende? Quem te viu, quem te vê, né? Como muda as coisas, né? Agora, a aura, gente, a parapsicosfera mostra a realidade da pessoa. Não tem jeito, não dá para esconder. O que você vê na aura não interessa o que a pessoa fala pela boca. Está entendendo como é que é? A aura fala primeiro. E você tem que seguir mais aquilo. Uhum. Agora, o caso da Jussara aí é típico disso. Agora, a vida é cheia de percalço mesmo, tem altos e baixos, a pessoa, todo mundo passa por isso, faz parte. Faz parte. Agora, o que é bom é a hora que assenta as coisas. Uhum. Isso aqui é o bom. E você pode fazer aquela questão, né, de Pois é. dar uma... Não, é isso que eu tenho feito aí de manhã, discutindo esses assuntos mais avançados que tem. Eu jamais consegui encontrar uma equipe para poder falar isso. Entende? Se a gente começava a dar uma insinuação, o povo já fala assim, o Valdo está cansado, coitado. É assim. Entendeu? Enjoou, você está entendendo? Cansou, está sem paciência. É assim que eles falaram. Entende? Quando você começa a tocar nos assuntos, mas hoje não, a turma já está entendendo, tudo, o ambiente é outro. Nada como um dia depois do outro. É verdade. Jussara, na quarta linha da fatologia, o ato de enxergar as mazelas dos outros para acertar o próprio passo. Olha, o ato de enxergar as mazelas dos outros para acertar o próprio passo. Foi aquela questão como eu pensei assim, né? Ou você pensar, né? Para não falar só de mim. Quantas pessoas existem no mundo, né? Na nossa sociedade patológica, que passa por situações difíceis, né? E ao você olhar o outro, você também se vê. Se algumas pessoas que passaram por situações que eu passei e elas conseguiram sobreviver, eu vou atrás disso. O que elas fizeram, né? Qual foi o input ali que levou a elas assim ultrapassarem esse gargalo? E quando fui para Uberaba também, de várias situações difíceis, né? De mães que perderam os filhos, em outras situações também, lá no Fogo Selvagem, também a gente foi. E aí você começa a perceber até mesmo nos noticiários, né, os acontecimentos. Eu acho que você começa a sair um pouco do seu egoísmo e olhar mais à sua volta. E perceber que é bem aquela questão, né, que a vara que bate Maria, bate em José o outro dia, né? Seria isso. Tá, ok, obrigado. Tá. Tá, ok. Sara, aqui no B, página 21. Na patologia, quarta linha de baixo para cima, de cima para baixo, desculpa, bem no finalzinho, os fatos redirecionadores da existência intrafísica. E, na sequência, a coragem do autoenfrentamento. Então, eu queria que você comentasse assim, essa questão, como é que você redirecionou a sua vida, quais são as motivações positivas que você teve a partir disso, o que fez você reencontrar essa coragem que havia em você, mas você não tinha percebido. Na quarta linha, de baixo para cima, de cima para baixo, ao contrário. 1, 2, 3, 4. De cima para baixo, no cantinho. Os fatos redirecionadores da existência da física. Tá. E a coragem do autoenfrentamento. Tá. Uhum. Aquela questão, é você ter aquela firmeza para enfrentar as situações emocionais que ocorrem na vida, né? Emocionalmente, moralmente difícil. Então, sem nos incomodar muito com aquilo que nos aborrece.
e ter como prioridade, né, a questão da conscienciologia como a decisão íntima, como farol proexogênico, né? Então, assim, a partir do momento que você se calça, que eu comecei a me calçar no farol proexogênico, eu comecei a ver que eu era muito mais do que aquilo que eu era, e que hoje eu estou Sara, eu não sou a Sara, eu sou né, nesse momento, sei lá, um resumo de todas as outras séries X que eu já fiz. Então, e a gente também parar com o processo da autovitimização, parar com o processo de se auto-vitimizar, da questão de se colocar como autoestima baixa, desculpa, gente, é essa palavra que eu queria buscar, né? Então, quando você começa a sobrepairar isso tudo, e colocando a conscienciologia e tudo aquele aprendizado, né, com autodiscernimento, isso tudo, você acaba acessando essas ideias e você vai se libertando. Professor Valdo, no verbete do dicionário, sim, ali onde o senhor fala na energossomatologia, na página 54, na quarta linha, de baixo para cima, mudar um costume é mais difícil do que eliminar um vício. Você poderia ampliar essa questão, por favor? O caso é o seguinte, um dos problemas maiores que nós temos na vida humana, eu vivo dizendo aí, que é o fanatismo. Agora, o pior fanatismo que tem, pelo menos é o mais comum, é o religioso. Agora, o fanatismo, que é uma coisa tão ruim dentro do processo evolutivo, ele existe devido aos usos e costumes e às tradições. Agora, para consertar isso tudo, o homem criou o direito. E a gente fala muito do para-direito. O para-direito é a lei. A lei é o estabelecimento de normas para regularizar ou melhorar esses costumes. Agora, o que se passa? O que acontece mais em qualquer lugar, aqui, na África, por todo lado, os costumes, eles regem mais as vidas das pessoas do que as leis. Por isso que tem a criminologia. Então, o que é? É a pessoa que está habituada a ser uma besta fera humana de outras vidas. Ela vem, mata os outros, faz crime, assalta, entende? Fere o povo. Então, veja, isso é o quê? É a pessoa que não segue as leis humanas que estão aí para ver se recicla, se reforma, se faz uma renovação dos costumes e dos usos. Então, o problema mais sério que nós temos na vida são os costumes. Então, quais são os costumes que orientam a sua vida? Então, aí vem a etnia, clã, a família nuclear, a tradição do processo que está ali, a pátria da pessoa, ou o problema, por exemplo, da alguma coisa, xenofobia de alguma coisa, tudo que é estranho a pessoa quer exportar, quer jogar fora, não quer admitir. Então, reciclagem, ninguém quer fazer reciclagem, todo mundo quer permanecer no status quo. Então, isso é que é a coisa séria, aí é o que eu estou falando aqui. Um costume é muito mais difícil de eliminar do que um vício. O costume vem de outras, por exemplo, você às vezes não usava, vamos dizer, o café, a existência passada, agora você usa. Tem uma pessoa aí que esses dias chegou, ela não está aqui agora, mas chegou para mim e falou assim, olha, eu estou bobo com uma coisa que aconteceu comigo agora, que está acontecendo essas últimas semanas. Eu deixei de tomar café, minha vida mudou. Começou a me dar dor de cabeça, uma opção de coisa. Então eu vi que eu sou viciado em café. É o processo da cafeína. Agora veja, é amigo meu que está aqui. A abstinência do café. Ele está com a síndrome da abstinência da cafeína. Agora não é só cafeína, tem cafeína. O café tem um monte de ingrediente. Então você veja, um costume errado. Agora, ele nunca tinha ouvido falar nesse negócio de café, porque no café todo mundo bate palma, porque durante muito tempo foi o que manteve a riqueza do Brasil e manteve a economia brasileira. Atualmente já não é tanto assim. Mas então, de vez em quando o povo fala, eu falo assim, eu nunca tomei café, sou contra isso.
Entende? Aí os caras falam assim, o senhor não toma café porque é preto, que o senhor usa tudo a roupa branca? Só para chatear, né? Eu falo assim, a vovozinha vai bem? Entende? O problema todo é esse. O que leva a pessoa a tomar o café, no caso, é o costume, que leva ao vício, né? Costume que leva ao vício. Então, agora, por exemplo, ele, a hora que ele deixou de tomar café, ele deixou porque estava implicado comigo. Ele falou. Eu nunca vi falar esse negócio, agora você vem e mete o pau no café, eu que vivo tomando café todo dia, deixei. Me deu uma dor de cabeça, faz vários dias que eu estou com dor de cabeça, não tem jeito, é a síndrome da cafeína. Agora veja, aquilo está fazendo bem para ele, foi isso que eu perguntei. Se acha que o café está fazendo bem para você, quer dizer, seu costume estava totalmente errado. Agora veja, não há lei contra o café. As leis humanas, não há lei contra café, não há lei contra o santo daime, não há lei contra o álcool, não há lei contra o vinho, não há lei, agora que estão começando a fazer umas leis contra o fumo, mesmo assim estão querendo colocar a coisa. Então veja, as leis falham porque o costume é muito forte. Os líderes da política, os gestores, as autoridades, os administradores, os políticos, eles não têm força, não têm testosterona para enfrentar os costumes. Então, por exemplo, vem aquele povo de costume, de testemunha de Jeová. Está lá o menino, precisa fazer a transfusão e não deixa o menino morrer. Olha o costume matando os outros. Está cheio disso aí. Todo lado tem essas bobagens. Por exemplo, costume que enfrenta da lei. Esse Toffoli que está lá é uma vergonha, aquele magistrado que está no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe que não pode estar lá, que aquilo está errado, é ilegal, e ninguém fala nada. Olha o medo. Olha o medo de falar. Por isso que chama que esses magistrados do Supremo são vacilões, o povo está chamando, são os vacilões. Eles não decidem, não tem testosterona, não há determinação, falta autoridade. No entanto, parece que vão condenar os mensalões, até que, enfim, quer dizer, os mensaleiros, né, que eles gostam. Vamos ver. Eu estou aí para ver isso, para bater palma para eles. Vai ser a primeira coisa que os vacilões fizeram ou vão fazer, depois de tanto vacilo durante tantos anos. Tá. Porque é duro. O que eu tenho pena é isso, ó. Eu só coloquei aqui assim, ó, vou ler de novo. O mudar um costume é mais difícil que eliminar o vício. Agora tem uma coisa pior. A lei, muitas vezes, se submete aos costumes, que é o que está acontecendo no Brasil. Então, a democracia é um governo menos pior e eficaz, porque procura conciliar o trinômio, costumes, leis, autoridades. Mas a democracia do Brasil está custando, não está fácil. Estamos chegando aí, temos 500 anos já de funcionamento e não está adiantando muito. Eu não sei quando é que nós vamos ter alguma coisa nesse sentido. Daí, quando o senhor coloca ali na página 55, na parapatologia, que a Conscienciologia surgiu para resgatar as autocognições mais transcendentes da para-raciocinologia, de certa forma, isso aí é o mega foco da Conscienciologia. Isso aí é a base. Por isso que eu coloquei uma conclusão. Resgatar as autocognições mais transcendentes da para-raciocinologia. O verbete é esse, a para-raciocinologia. Quer dizer, você raciocinar como consciência e não como consciente. Agora, primeiro você tem que explicar tudo. Quem é consciente, quem é consciente, por que isso existe, O processo de... Durante 25 anos eu estou falando essas coisas. Processo de dimensão, problema de parapsiquismo, problema do autodiscernimento. Agora, tudo é discernimento. Sem isso não resolve nada. Professor Valdo, sim, podemos voltar à questão quer dizer, as culpas estão sendo analisadas, então, tem os juízes não, eles não são juízes, são... Tem um fora de série, que é o Joaquim Barbosa. Sim, é meu herói, Tem outros que são vacilões, que já falaram que são vendidos, são os vendilhões do templo da magistratura. Mas, em tese, o Joaquim também foi indicado, a grande maioria foi para indicado ser o chefão. Vamos ver se vai melhorar. Do grande culpado. Agora, o problema, vamos ver se eles não matam esses caras.
Pois é, mas não está acontecendo nada, porque ele pode ser julgado, mas não sei o que já prescreveu, o outro já prescreveu. Sei, E não, aí? mas vamos ver na semana que vem. E aí? Se eles não colocar gente atrás das grades para ficar lá, Não vai colocar. vai haver alguma coisa no Brasil dessa vez, porque o povo está revoltado. Já estão fazendo, além das piadas, tem muita gente aí contra. Pois é, o que a gente O pode fazer? clamor Só público no Brasil não chamar um está amparador? bom com isso, não. Em alguns lugares o negócio está mais forte. A gente sabe que eu estou vendo isso até extrafisicamente. O negócio está pesado. Outros julgamentos não deram em nada, grandes ladrões. Pois é, mas esse também Cachoeiro nunca se chegou ao nível de repercussão do julgamento do Supremo como esse. Isso aí é o maior, vamos dizer, crime político da história do Brasil em 500 Pois anos. ele vai para o Tribunal Então, Penal isso aí de tinha que Genebra. dar alguma coisa. Professor, ele vai para Genebra, vai ser isso vai ser julgado em Genebra, no tribunal. Não, isso tudo é bobagem lá fora. Eu quero ver o negócio aqui. Eu quero ver os magistrados que estão aqui, esses juízes que os criminosos estão matando, esses juízes que estão indo para a cadeia porque estão roubando. Se dá um jeito é aqui. Quer melhorar os meliantes de uma nação, começa pelos juízes malfeitores. Então, esse Joaquim Barbosa pode ser que seja a esperança do Brasil. Há muito tempo, faz alguns anos, foi em 2013, eu falei assim, eu voto em Joaquim Barbosa para a presidência. Pois é, professor, ele está muito doente. Faz uns 9 anos que o cara já estava falando do jeito dele. O Joaquim Barbosa está muito doente. Pois é, mas não interessa. Ele está com a cabeça boa, de energias boas, né? lúcido. E outra coisa, ele não está doente na testosterona, os negócios dele estão funcionando. É da coluna. Isso é que é o mais importante em homem. Para ser macho, o mais importante são os testículos. Mulheres também, né, professor? Sei, mas homem, nós estamos falando de homem. As mulheres que estão lá, tem uma delas que é boazinha, tem uma outra que é um pouco fraquinha. Professor, e esses que já estão fugindo do Brasil? Tem um do Banco do Brasil que já... Como é que eu não estou ouvindo? Esses que estão sendo julgados, que já fugiram do país. Tem um do Banco do Brasil que já foi embora, já ninguém mais sabe onde é que ele está. Outra coisa, eles estão querendo recolher os passaportes de todo mundo para ninguém ir embora. Ele já devia ter feito isso, né? Eu não sei se já recolheram. Tem que recolher o passaporte. Mas é que os caras mudam de passaporte. Meliante arranja saída. Sabe como é que é? Criminoso. Agora aqui, professor, observando a contribuição que a ciência deu ao mundo, pude reparar que a grande maioria dos colaboradores do progresso científico foram homens e não mulheres. A conscienciologia nos dá alguma explicação para esse fato? É porque os homens não deixavam as mulheres fazer pesquisa. Tem que só tratar de criança para parir e cuidar da cozinha para limpar os paninhos de prato em cima da mesa. A culpa é dos homens. Fim de papo. Gente, estão falando a verdade. No verbete do DAC, página 58, em adendo, poderia comentar o item holofilosofiologia? Por que muitas consciências ainda continuam apaixonadas pela filosofia ultrapassada? Olha, você tem que lembrar que essas pessoas se enrolaram com o problema da filosofia há décadas, através de tudo, principalmente a filosofia de base religiosa e, em seguida, a filosofia política. Agora, então, isso aí mexeu no processo da economia política, o processo de direito, e a pessoa fica enrolada com aquilo. Agora, o que eu digo aqui é o seguinte, o entrave ou mega travão da falta de para-racionalidade explica a razão pela qual a consciência eletronótica pode ser genial quanto à sua matéria, ou relativamente à compreensão do elétron. Contudo, ela permanece engessada nesse nível primário de autocognição quanto ao cosmos, sem pesquisar a si mesma multidimensionalmente e responder às questões populares clássicas da filosofia. Oncotou, quer dizer, onde é que eu estou? Doncovim, de onde é que eu vim? Para onde eu vou? Para onde eu vou? A para-racionologia conduz a consilus da holofilosofia. A holofilosofia é a hora que você sai da monovisão e vê a cosmovisão. A cosmovisão dá uma outra iluminação para o seu caminho e tudo muda. Agora aqui, ao professor.
No contexto do verbete do dicionário, de que modo o senhor vê a teoria do físico quântico Amit Goswami, de que a consciência é a base de todo ser? Sim, a consciência não é o ser inteiro, ela é apenas o paracérebro que manda na pessoa. Eu não estou de acordo com as outras coisas. Agora, a verbetógrafa, na página 21, em pensenologia, terceira linha, como identificar e afastar os bagulhos pensênicos? Bom, os bagulhos pensênicos, nós devemos afastá-los pensando, né, com muita cosmoética. No caso, assim, os pensênios doentios, se a gente começar a analisar, eles nos levam a processos não positivos. Tanto é que no filme O Amor Além da Vida, a gente consegue ver a situação patológica que fica, no caso, a personagem, né? E quando você pergunta para mim, né, como fazer para afastar os bagulhos autopensênicos, é você começar a pensar que você é muito mais do que esse corpo, você, como o professor Otto falou numa outra situação aí, você é melhor que a barata, você ainda está numa situação bem mais avançada, né? E que você pode fazer muito para contribuir com o cosmos, você pode trabalhar, né, com a docência, você pode trabalhar com a TENEPS, então, fazer verbete, escrever um livro, assistir a outras consciências, porque o lema realmente que eu vejo na Conscienciologia é esse, né? Você não entrar na depressão, não entrar na auto-vitimização, porque você acaba atraindo, né, esses pensenes e você fica alvo fácil dos assediadores para você ter, no caso, acidentes de percursos, né, desnecessários e afastando você da PROEX. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu vejo é que a maioria das pessoas elas não querem muito ter responsabilidade. Elas querem ser mais levadas no colo, né? Então, tem horas que a gente tem que começar a pensar que nós todos estamos fadados a evoluir, né? Então, nós vamos ter que nos enfrentar. Então, quanto antes, melhor. Agora, na página 22, em tecnologia, primeira linha, poderia expandir a técnica da autodecisão lógica? É você começar a ter decisões lógicas que possam te ajudar a vencer os obstáculos que você está passando, né? É ter um autodiscernimento, você começar a fazer autopesquisa, a conhecer a você mesmo. Tem uma parte ali que até eu coloco, que eu usei para mim, que foi uma condição assim, que isso também passa. Que eu colocava na cabeceira da minha cama, né, e eu olhava todos os dias, e eu olhava, não, Sara, isso também vai passar. Inclusive, eu tenho certeza que tem 2 sobrinhas minhas assistindo a tertúlia, que quando elas tinham 3 ou 4 anos, elas viam esse papel na minha cabeceira da cama, e elas perguntavam, tia, por que tu colocou isso? Aí eu dizia, não, tem certas coisas na vida que a gente passa, que parece que na hora é muito difícil de a gente engolir, da gente aceitar, da gente, né, ver com bons olhos. Mas a gente tem que ver que isso também passa. Então, hoje elas já estão com 18 anos, 20 anos, então, quando a gente conversa, até pela internet, às vezes elas estão em alguma crise, em algum problema, com alguns problemas, aí elas sempre dizem para mim, tia, isso também passa, né? Então, isso é uma coisa que você começa a criar e passar para as pessoas, né? Não sei se respondi. Jussara, na página 24 ali, no alerta, nos alertas, você poderia explicar um pouco mais as saídas desses problemas? Você poderia colocar a sua experiência? Isso. Olha, essa questão para você não entrar, né, no processo da autovitimização e as perspectivas, atitudes para tomar as rédeas, né, da própria evolução.
Você pode passar por situações difíceis na vida, né, como a crise financeira. Aí você pode começar a pensar assim, eu vou ter que começar a fazer um autocontrole dos gastos, ver o que é prioritário para mim, onde é que realmente eu estou pisando na bola. Inclusive, gente, tem um filme muito interessante, eu não lembro o nome dele agora, mas é até para a meninada, né, que onde a moça passa, as vitrines dizem, vem, compre-me, né? Então, a questão do consumismo da nossa sociedade patológica é muito grande, e muitas vezes a gente vai, né, até o shopping para sair de uma depressão, eu vou até o shopping, fazer compras, então espairecer, né? Então não se dá conta, né, quando chega na hora do cartão de crédito, né, e ver todo esse processo. Então, aí a gente tem que ver a responsabilidade da gente nesse sentido também, né? E aquela questão de visar também o futuro pé de meia. Quantas pessoas que já estão com uma idade avançada e pensam e olham para trás, puxa vida, eu ainda dependo, né, do meu pai ou da minha mãe, né, estou numa situação. Então, a gente tem que pensar seriamente no pé de meia, porque quando você tem, né, quando você é protagonista da sua história, quando você não é produzido por ninguém, você pode você tem a sua evolução mais com as rédeas na mão, né? A dessoma de um ente querido, por exemplo, eu acho assim que eu quero dizer bem sinceramente para vocês que acho que é meu maior legado nesse verbete é a questão de dizer assim para muitas consciências que passam por dessoma de entes queridos, que vejam assim, que ponderem a reação que nós temos em nome do amor e do egoísmo, né, de não nos ajudarmos nesse processo para evoluirmos e acabamos atrasando também a evolução deles. Eu sei que é difícil, muitos estão ainda presos ao dogmatismo, à religiosidade, mas assim, com o abertismo consciencial, a gente vai conseguindo fazer isso, né? Até muitas vezes com a minha mãe eu digo, ela é bem dogmática, aí ela diz assim, não, mas eu acho que eu estou compreendendo alguma coisa. Assim, mãe, vai por aí. Eu vou fazer o EV, mas eu vou rezar junto. Aí eu digo, aí tu fica, ajuda, mãe, mas aí tu vai fazendo, eu digo, tu vai fazendo. Aí tu vai vendo esse discernimento, tu vai ver qual é que vai ser mais potencializador. Tu já pensou que só não pensar firmemente em ajudar aquela pessoa, a energia vai? A questão do pensene, você pensou, você sentiu, você passou a energia. Então, quer dizer, nós podemos ir mais rápido, né? Então, a conscienciologia ela vem trazer esse processo também. Na doença, né? Eu tive esse processo todo também, eu tive que fazer uma reciclagem intraconsciencial também muito grande aqui. Se as minhas colegas, no meu trabalho que eu fiz no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, a gente fez o trabalho lá durante 5 anos, né? Trabalhando através a mente... trabalhando a doença através da mente, que a gente usou até os livros do Simonton, né, que é com a vida de novo, e que ele era um radiologista, e também tinha Stephanie, que era a esposa dele, que é psicóloga. Então, nesse trabalho, a gente trabalhou muito a questão dos ganhos secundários, né, da questão da visualização criativa, da dramatização dos glóbulos brancos. Então, tem um processo bem longo aí, que foi muito legal, que durante 5 anos também eu retribuí essa ajuda, esse retorno que eles fizeram para mim na época, né? E também, se elas estiverem me assistindo, que eu também mandei um e-mail para elas, quero mandar um abraço, né? E que hoje, eu falei, quando eu saí, eu queria me qualificar, e eu estou aqui, eu estou querendo me qualificar, eu peguei o microfone, sabe? E eu enfrentar, falar, comunicar, era muito difícil para mim. Então, eu acho assim que eu também já estou vencendo um pouquinho isso. E na perda de um emprego, por exemplo, né? Você pode ter outras alternativas de trabalho, né? Uma mudança de ramo. Como diz o professor, muitas vezes é melhor até morar embaixo da ponte uns 6 meses para ver, né? Se realmente aparece aquilo que realmente você tem que fazer. Eu, lá no Instituto de Florianópolis, que eu também voluntariei durante 5 anos, tinha um colega meu também que ele disse,
ele resolveu ser professor, ganhar menos, mas fazer aquilo que ele gostava, né? Então, eu acho assim que a gente tem que buscar aquela questão do trabalho, lazer, diversão numa coisa só, para a gente poder dar o melhor da gente. E na separação conjugal, muitas vezes, estar junto já não constitui mais assim uma evolução, um estar ajudando o outro. Às vezes, a desvinculação assim amistosa, né, um com o outro, reconciliadora, acaba você abrindo, de repente, uma nova dupla evolutiva, né, você começa a ter mais confiança no amparo extrafísico, você faz uma asepsia energética, né, do polo PCN pessoal que envolvia as duas pessoas. Então, assim, todos esses alertas né, de prevenir, de ver que tudo isso, gente, nós temos que ter a consciência que nós ainda vivemos num hospital, né? Então, aqui existem muito mais doentes, né, do que no caso de enfermeiros. Então, infelizmente, dentro da nossa condição como ainda consciências em evolução, nós precisamos passar, muitas vezes, por isso. Se para você não passar por isso, eu recomendo que você tenha muita lucidez, né, muita reciclagem, e que você aprenda com os erros dos outros, e é por aí. Gente, eu queria fazer hoje um aviso, ou vamos dizer, uma comunicação às bicicletas, bicis, ou pessoas magras tem aqui. Quer dizer, bici é a bicicleta, é a magrela. Magrela é aquela mulher que é magra. E homem é aquele magrelo. Agora, eu queria fazer para esse povo o seguinte: no Paraná, em alguns lugares aí do interior, os japoneses estão fazendo um biscoito com doce de feijão soja. Chama manju. É fora de série em matéria de paladar para algumas pessoas. De modo que os magos podem comer aquilo. É um negócio que sustenta, não é fácil. Agora, veja, hoje tem mania de glúten. Esse biscoito recheado tem glúten, porque mexe com o processo entende? De todos esses amigos, etc. Tal. Então, eu estou só falando. Agora, aqui, o nome é manju. Manjem bem a situação. Manju. Fora de série. São os japoneses que fazem isso no interior aí do Paraná. Agora, ele só dura 12 dias. Não pode comer depois de 12 dias que ele foi fabricado. Vem tudo anotado, bonitinho. Agora, ó, quem não comeu isso, é magro e não comeu, não sabe o que está perdendo. Eu estou só avisando que é fora de série. A gente só dá notícias aqui de coisas, né, de Datena para cima. Eu estou dando uma notícia boa, principalmente para os magros. Tá bom? Mas quem é gordo come um só. Não, quem é gordo come um pedaço para experimentar e fazer depois muita dieta. Porque é muito importante. Porque isso vai incentivar a pessoa a emagrecer, acabar com a curva da prosperidade. Aí vou acabar com a curva da prosperidade para comer manju. Valdo, queria te fazer uma pergunta que não é sobre o seu verbete e nem o da Jussara, mas como você não cobra nada, eu vou fazer pergunta do mesmo jeito. É a questão da OFIEX. Você comenta que a OFIEX ela não é detectável pelos assediadores, que ela fica invisível aos assediadores. E qual é o papel do assediador da OFIEX? Como é que ele funciona? Por que ele é assediador? Ele não vai mais lá como assediador. A hora que ele vai, ele já baixou faixa, a crista. Ele é levado. Sempre ele levado para lá. Lá por ele. A OFIEX só vai de pessoas, aqueles que os bandidos fazem com o olho fechado e tal. Vendado. Entendeu? Ele não vê o caminho. Não, é bolsão extrafísica, é muito difícil. Então, o assediador de OFIEX... Olha, desde que eu trabalho com essas coisas, eu nunca vi nenhum problema disso. Entendi. Nós não precisamos da Monital lá. Entendi. Monital é essa casa. É a nossa segurança. A empresa de segurança. Nós não precisamos disso. Então, Valdo, o assediador de OFIEX não é que ele vai assediar a OFIEX, ele é levado para ser atendido. Os assediadores, eles ficam em torno para ver onde é que foi. Ronda. O capitão, a cabeça, porque ele está acéfalo. Ele perdeu, ele é órfão, ele é viúva, ele não sabe onde é que foi o povo.
e eles sabem que tem alguma relação, por exemplo, comigo. Então eles ficam rondando para ver onde é que é. Entendi. Agora, de vez em quando eu vejo uns procurando lugar para ver se tem alguma coisa escondida aqui. Você está entendendo? Você vê direitinho que ele está atrás. Fora do corpo eu já fiz, cheguei lá e fiz contato com vários desses que ficam aí, sabe? Ao Deus dará, cabeça tonta, que não sabe aonde é que foi o meu chefe. Sumiu, é o líder, ele está acéfalo. Isso aí é um fato. Agora, isso eu vejo que também é um aspecto bom da UFIEC, sabe? Mostra a diferença dos processos, das dimensões. O povo começa a pensar que tem outras dimensões, que não é só isso que ele viu. Porque, às vezes, o assediador só pensa que é aquilo que ele está vendo aí. Então, ele pode mandar através dessas duas dimensões. Ele não vê que tem coisa muito atrás, nos bastidores, tem verdadeiros paradise aí, que ele esqueceu, que ele nunca viu. Valdo, isso tem relação com aquele, eu acho que o nome é paratripercepciologia, em que um está numa dimensão, chega, não vê o outro que está na outra dimensão, e que não vê o terceiro. Chega a pessoa e não vê. Aquilo é impressionante. Isso aí é as 3 dimensões, mas na realidade não são 3, são 4, porque tem a minha também. Então é a minha, a do primeiro, a do segundo e a do terceiro, são 4. Agora veja, o último, que é o quarto, e eu vemos tudo. Esses 2 do meio e o resto não está vendo nada. Isso aí é que é impressionante. Então, o processo, só esses fenômenos é que mostram o problema do desaparecimento extrafísico. Então, a consciência está aqui, daqui a pouco você não vê, ela não tem mais, sumiu, ela foi para outra dimensão. Agora, é a autotaquirritmia que faz isso. Hoje eu estou tentando explicar essas coisas todas. Agora, hoje mesmo de manhã, eu estava falando aí com a turma, eu estou estudando sobre a imitaciologia, que é você, nessa vida humana, procurar imitar, com as suas técnicas, as paratécnicas das comunex evoluídas. Então, aquele ambiente que tem lá, você trazer para cá. Como é que a gente faz para imitar? Para fazer um arremedo, fazer um plágio dessa condição positiva. Entende? Então, eu estou fazendo o verbete justamente para mostrar a imitaciologia, que é uma coisa muito positiva. Hoje o povo já está começando a entender isso. Houve um monte de perguntas aí de manhã baseado nisso, a hora que eu toquei no assunto. Valdo, esse tipo de ambiente... Aquilo que nós estamos tentando colocar nesse óleo pensene é dessas comunex avançadas. Agora, eu sei que não é fácil, né, com tanta bobagem que tem aí, os costumes, já está um negócio, por isso nós estamos falando, para todos esses verbetes, é para explicar essas coisas, para a raciocinologia. Agora, eu penso que a humanidade está muito mais madura do que ela, com todas essas loucuras, com os réus que tem aí, aumento demográfico, essa explosão demográfica de baratrosfera na Terra, nós estamos melhor do que ela. A situação é muito melhor, já tem gente pensando. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a hora que vem um amparador desse, igual o preceptor, e fala que vai voltar quando eu for dar o curso, que ele quer ver as reações da turma, já tem alguma coisa, algum nível aqui que está chamando a atenção para melhorar o curso intermissivo. Então, a hora que tem uma coisa dessa, uma parte prática que pode ajudar a teoria, já é alguma coisa, né? Isso é muito objetivo, é uma evidência, uma prova. Está comprovando o resultado. Entende? Então, o para-elenco, né, de certa forma, esses amparadores estão aqui, logicamente, para verificar essa reação nossa em termos de para-raciocínio. Quem teve iniciativa de falar sobre esse para-elencologia foi a própria Mabel, que ela viu tanta coisa acontecendo, ela falou, não, eu vou anotar isso tudo. Eu falei assim, isso até é bom, porque eu nunca fiz, vai ajudar a gente, vamos ver o que acontece. Agora, hoje, isso já está comprovando o nível, você está entendendo, do nosso trabalho aqui com todo mundo. A média de para-raciocínio. Né? É o nível que está melhorando. Do mesmo jeito, então, da imitaciologia que você está falando, que nós aqui estamos procurando imitar algumas comunex e comportamentos avançados, eles também, por aqui ser um experimento real, eles também estão importando coisas nossas. Não é só isso, você tem que ver, sabe o que é que está mais interessado? São nos estudantes, alunos do curso intermissivo, as consciências atuais.
Essas que vêm aqui. Interessadas no nosso experimento. Porque eles estão começando a aumentar o número de perguntas. Quando nós não tínhamos a conscienciologia e que vocês estudaram o curso intermissivo, que não tinha tanta expansão, vocês não tinham esse contato para saber o que era. Agora, hoje não. Os alunos já estão fazendo questões, questionando, levantando questões que não havia antes. Porque eles estão vendo aqui e começam a fazer a comparação. É o que eu estou falando, a imitaciologia. Do jeito que nós estamos olhando eles, eles estão olhando a gente. Agora, eu acho que isso é positivo. Muito positivo. É o caminho que nós estamos. Muito positivo. Jussara, na página 22, você poderia falar um pouco sobre o sinergismo coragem, curiosidade e critério? Posso. Bom, esse sinergismo, ele me fez ter muita coragem para romper com os dogmas, com as amarras, né, que não me deixavam eu ir adiante. E com muita curiosidade, eu comecei a buscar, a questionar a minha vida, né? Até mesmo quando foi falado ali de onde é que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, né? E depois, com muito critério, eu, através do princípio da descrença, que diz, né, não acredite em nada, nem naquilo que nós estamos falando aqui, tenha você a sua própria experiência, eu comecei a reconhecer e ver que a Conscienciologia tinha toda a lógica e me respondia muitas coisas, né? Então, ainda foi onde eu acabei tendo esse discernimento no final de que realmente a Conscienciologia me respondia muitas coisas. Que até eu posso dizer assim, ó, uma primeira indagação, lá na minha juventude, com 14, 15 anos, que eu participava do grupo de jovens, eu perguntava assim, por que crianças nascem numa cadeira de roda ou doentes, né? O que elas fizeram? Que Deus é esse? E será que Ele tem privilegiados? Eu pensava isso já na época, mas todo mundo dizia, não, porque Deus quis assim. Então, hoje, eu vejo a Conscienciologia assim como um abertismo consciencial tão grande que como assim, tu achou o caminho, tá? A direção prioritária, que não precisa mais ficar procurando muitas outras coisas, não, sabe? Ela responde mesmo. Seria isso. Não sei se eu respondi. Na página 21, você poderia expandir essa ideia na última linha, tá? O estímulo evolutivo. O que você quis ampliar com essa ideia? Olha, o estímulo evolutivo está também aqui na minha frente, né? Foi para conhecer o professor Valdo, conhecer a Conscienciologia. O meu estímulo evolutivo foi, falando de mim, né, de ter também conhecido uma amizade raríssima, onde a gente foi percorrendo esses caminhos do espiritismo. Depois ela também quis ficar no espiritismo, eu disse, não, mas lá ainda é melhor. Aí quando ela fazia TENEP, disse, não, tem guia cego. Ela disse, não, mas não pode. Não, tem sim, né? E a gente começava a conversar muito. E aí tinha uma coisa dentro de mim, assim, não, eu tenho que trazer ela até aqui para conversar com o professor, para ver realmente, até inclusive ela fez a postura energética profilática, né? Há alguns meses atrás, né? A Arina, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito, né, e nós temos uma amizade de 22 anos e sempre, né, ela esteve ao meu lado, eu ao lado dela, e a gente sempre se questionando em relação à questão da evolução e sempre cobrando, né, uma da outra o patamar que a gente estava, o que a gente estava já deixando para trás, no que a gente estava atrasada, para a gente não perder o bonde, né, que nós nunca estivemos numa fase da vida, ou, digamos, numa existência, onde a gente tem tanto acesso às informações da Conscienciologia e do curso intermissivo.
Nós então vamos abrir um parênteses agora, ok? Pessoal, só para lembrar, desligar o celular, por favor, e não usar o laptop durante o experimento. Obrigado.
Como é que foi lá? Eu senti muita vibração. É como se estivesse descendo um tobogã, muita velocidade. Eu não conseguia me controlar. Tobogã? O senhor pediu para ficar calmo. O campo é forte, às vezes. Ainda mais você arranjou uma turma boa, né? O que você quer? Mas é a primeira vez que eu sinto dessa forma. A responsabilidade é sua. Você escolheu as duas. Muito, muito forte. Como é que você sentiu? Eu senti muito trabalho no laringochakra, bastante pressão. Eu tenho percebido que, ultimamente, quando eu mexo com energia, eu sinto muito essa região sendo trabalhada. Você sempre foi muito caladinha, eles devem estar querendo que o negócio funcione mais. Estão colocando gasolina azul no laringochakra dela. Estão começando a cobrar, né? Tem que começar a pôr em prática. Ela é sempre mais caladinha, não é? Então, agora vai desenvolver o processo. Mas você está sentindo bem? Estou sentindo bem, tá. Sim. E você, como é que foi, Juliana? Eu senti muita vibração no começo, meu energossoma vibrou todinho, bastante, mais lento, depois foi ficando mais rápido. E depois foi dando uma calmia mais para o final e senti as mãos e os pés ficarem mais gelados. Você está preparada, porque deve essa na África. Muita energia, ela é bem assistida. Isso é positivo. Você está sentindo bem também, né? Está tudo bem aí, né? Qualquer coisa, nós reunimos vocês três para doar energia aí, que vale a pena, sabe?
Como é que foi lá com você? Comigo foi muito bom. Eu senti que como se a energia estivesse se espelhando assim no começo. Ela batia, ela entrava e saía para todos os lados. Depois eu comecei a sentir que a energia começou a sair de mim, assim. Ficou mais ou menos 1 metro e pouco longe e flutuando para lá e para cá. Você está se sentindo bem agora? Está bem aí? Estou. Bem consciente. Antes de sentar aqui, meu batimento cardíaco estava bem forte. Agora parece que eu não sinto ele mais. E como é que foi você? Foi bom. Eu senti a energia. Agora eu estava sentindo uma dor meio que no fronto, mas ele descia pelo nariz, sabe como... sabe sinusite? A dor de sinusite? Mais ou menos isso. Mas foi bom. Depois passou? Bem. Você está sentindo bem agora? Tô. Então tá. Eles devem ter dado algum tranco aí, alguma coisa, não é isso? Pode ser. E você, como é que foi lá, Fafá? Muito bom a energia, senti a energia esquentar muito, fazer um redemoinho, parecia que pegava todo mundo. Agora, a energia de vez em quando aqui estava com aquilo que eu chamo de lufada. Lufada de energia, vai uma hora para outra, vai mais forte. Sim. Isso é quando o campo está muito positivo que eles fazem isso. Isso é para ajudar alguém aí. Para mim, eles atenderam gente aí na assistência, aí na plateia, no auditório. Pode ser. E estava de lufada. Quando é lufada é porque vocês estão com muita energia e está podendo mexer. Deu para ver os Você sabe o que é lufada, né? Aquele negócio, de vez em quando, vem um vento que você não está esperando. É isso aí. Aqui estava assim. De vez em quando estava um pouco alteradinho. Vinha, né? Passava, muito subia forte. E abria. Muito intenso. Você está sentindo bem agora? Tudo ótimo. Então tá bom. Então vocês estão ótimos. Viva! Obrigado. Valeu. Professor, o campo hoje foi mais curto, foram 8 minutos e meio. O senhor percebeu? O campo hoje, os 2 experimentos foram em 8 minutos e meio, foi mais curto? Não, o caso é o seguinte, é porque a turma falou pouco. O campo eu acho que foi mais ou menos 5, 6 minutos, pelo cálculo aqui que eu fiz. O campo em si. Agora, a turma que fala pouco, aí diminui o tempo. Aquela equipe do Para-Direito estava hoje, aqui à tarde, agora, na megaforização? Não, eu não percebi. Não? Eu percebi foi gente mexendo mesmo com as energias para dar esse resultado de lufada. De lufada? Isso não é que todo dia que acontece. E no primeiro campo também não? Você não percebeu? No primeiro? Não tinha um contexto internacional? É gente da energia nossa aí. Entende? Agora, eu estava atendendo gente aqui no meio, não sei quem. Não deu para ver, porque... devido ao processo da lufada, estava em muito movimento o campo, tanto o primeiro quanto o segundo, entende? Eu pensei que fosse só o primeiro, cada turma que estava aí, etc., com ela lá, mas o segundo também foi do mesmo jeito, era eles mesmos que estavam provocando o processo. Agora, a lufada é quando vem a energia, de vez em quando tem uma coisa mais forte, aumenta, intensifica. Hoje estava desse jeito. Professor... Não é todo dia que é assim. Agora, isso só acontece quando o campo é muito forte. Que eles podem estar fazendo esses extras, entende como é que é? É um extrapolacionismo isso aí. Professor Valdo, professor, hoje de manhã, passei quase a manhã toda debatendo com as pessoas sobre os costumes que não devem ser mais que a lei de um país. E eu cheguei aqui e isso está no verbete. É o que eu estava falando aí antes sobre costume. Costume é a coisa mais séria de um país, de uma sociedade humana, é o costume. Porque o costume, ele tem a tendência, a humanidade, as pessoas, os cidadãos, tem a tendência de colocar o costume na frente da lei. Então isso cria problema, você está entendendo? Porque a lei é para retificar os costumes, para melhorar o processo. Então as autoridades perdem a força e quase sempre elas entram também no problema da marginalidade. Elas não ligam para o processo. Aí os costumes tomam conta e às vezes vira anarquia.
O que está acontecendo lá na Síria? É justamente isso. É o costume excessivo, está matando gente lá sem parar, ó, dentro de uma ditadura boba. Isso tudo é costume, não tem lei. Não só na Síria, no Líbano começaram agora. Terrível. E eu passei, como disse, quase a manhã toda, e no caminho, vindo para cá, parecia que eu não estava vindo sozinho, parecia que tinha um regimento vindo comigo. E na hora da mega autorização, é a primeira vez que eu senti tanta euforia, seria a palavra. Eles estavam com muita energia aí. Eles mexeram com muita gente. Entende? Tanto com o CIEX como com o SIM. Eles trabalharam muito aí hoje. É gente boa trabalhando com isso. O ambiente é muito bom. Se deixasse minha conta, eu ia até a madrugada. Vamos trabalhar. Vale a pena. Eu me sinto bem com essas coisas todas. Entende? Tá bem. Obrigado. Valdo, aqui no complemento para a fenomenologia, se podia explicar melhor, principalmente a questão da intuição. O que você quer aqui? É sobre o quê? Intuição. Sim. Intuição maior. O problema todo aí, no caso, é nós pensarmos na racionalidade. E, junto com isso, o que é a para-racionalidade? A racionalidade, quando nós temos mais, vamos dizer, recuperação das unidades de lucidez. Então, a recuperação dos cons mais avançados, os cons magnos, os paracons, os megacons. Então, na questão nossa aqui, é a mesma coisa. Agora, o que é que se passa com isso? Se a gente tem uma alteração do raciocínio para melhor, a tendência da pessoa é renovar a vida dela. Se ela começa a reciclar, aquilo vai mexer no temperamento. Mexer no temperamento, ela melhora no todo, de uma maneira completa, por atacado. Isso tem que ter a racionalidade mesmo. Se não tem, ninguém melhora. Só por emoção, ou só porque a pessoa quis, ou por instinto, ou um choque, um impacto, isso não dá para melhorar. Agora, a racionalidade permite isso. Por isso que a gente tem que estudar muito a razão, raciocínio, racionalidade, para-racionalidade. A ponderação reflexiva com lógica e racionalidade. Então, o estudo, por exemplo, da filosofia, se você pôr a para-racionalidade, ele aumenta. Ele se estende, ele se aprofunda. Já não fica mais tão superficial devido à multidimensionalidade. Seria uma apreensão, a intuição seria uma apreensão de imediato, né, mais profunda dos parafenômenos, mas quanto mais racionalidade a pessoa tem, mais ela sai dos sentidos do corpo para pegar os atributos da consciência. Esses atributos, ela passa da mente também, para não ficar só em matéria de memória, juízo crítico, não. Ela ultrapassa isso. Então vem a para-percepção depois disso, que é o nível que a turma aqui da CCCI está chegando agora. Então a turma já está muito mais habituada. Foi aí que me pediram para fazer essa mini tertúlia de manhã, entendeu? Para fazer mais a intimidade da abordagem, aprofundar mais o acesso que se tem nas pesquisas. Então a investigação tem aumentado aqui com a turma. Agora, em parte, eles têm razão de fazer isso em petit comité, o povo que está aqui, que é o que eu vivo falando com o teletertuliano. Eu sinto muito, mas eles estão certos. O negócio, às vezes, precisa de estudar o negócio em petit comité mesmo. Uma coisa fechada para que o povo se exponha melhor. Para não expor a pessoa aí demais, você está entendendo? Porque, afinal de contas, ninguém aqui é açougueiro. Nós estamos tentando estudar o processo da anatomia e da para-anatomia, fazer uma dissecção da consciência em si perante a evolução e a cosmoética. Então, o nível nosso hoje é bem melhor do que antes, né? Tem melhorado demais aqui a situação.
Em relação à Mini, acho que a melhora é muita melhora. Pois é. E assim tem muitos aí. Tem muita gente aqui que está falando. A Sara não estava falando aí o caso dela. Não esqueça de dar meu abraço para a mamãe, tá? Fala com ela lá. Tá? Então. Vou fazer uma pergunta para a Sara. Sara, aqui na Fatologia, página 21, terceira linha de baixo para cima, você coloca aí o fato de o autodiscernimento evolutivo dispensar as perdas e os percalços em geral como despertador da autoconsciencialidade. Você pode comentar para a gente? É quando você começa a dispensar realmente as perdas e os percalços em geral, né? E começa a dar valor para eles, como eles sendo um despertador para a nossa autoconsciencialidade, no caso. O farol proexogênico, ele vem, né, trazer essa mensagem que nos percalços da vida a gente pode acessar ele, né? E com isso procurar ter mais lucidez, ter mais autocrítica e não ter medo assim de enfrentar a gente mesmo com cosmoética, né? Então, esses percalços não vamos levá-los como só, isso só acontece comigo, não. Vamos tirar desse limão uma limonada, vamos aprender com isso, né? E eu até nesse momento, pode ser que talvez as pessoas vão fazer alguma pergunta para mim, mas eu queria também agradecer muito a essas duas consciências que fizeram que eu sei que esse verbete não foi só meu, meu e deles também, e também para ajudar muitas consciências que talvez passam ou passaram pelo que eu passei ou pelo que nós passamos. Espero que eles estejam bem e espero que todas essas consciências que a gente possa ter assistido hoje realmente coloquem com mega foco a evolução, porque quanto mais nos ajudarmos, mais assistimos uns aos outros, menos assediados ficaremos e mais saúde para o planeta também, com certeza, vai ocasionar. Obrigada. Oi. Eu queria te dar os parabéns pela facilidade com que você passou as ideias da Conscienciologia. E eu, hoje pela manhã, a gente está trabalhando com uma linha de revitalização de bairro, tem visitado várias comunidades, várias casas de várias pessoas, por conta aí de pouca documentação, e a gente estava justamente pensando nessa interação, qual seria a melhor forma de passar, de conversar sobre o que a gente já conhece, de maneira mais didática e fácil e acessível. Eu acho que a maneira como você expôs, o que você trouxe hoje, foi bem interessante, porque foi bem didático e acessível, fácil de compreender, para qualquer nível. Então, nesse sentido, acho que foi muito positivo também, né? A sua experiência aí, as taxologias também, frase enfática, achei bem interessante, queria chamar atenção pontuais para você. Professor Valdo, em relação ao fenômeno das rajadas que o senhor comentou, energéticas, né? Lufadas, rajadas, né? Elas são energias mais quentes ou independe disso no caso? Não, tem hora que é mais frio. Depende do que é que estão mexendo. Por exemplo, no primeiro campo esfriou muito para mim. O meu trabalho estava muito frio. Entende? Eu comecei a sentir até frio mesmo. Isso é ectoplasmia. E era também lufada desse jeito. De vez em quando vinha mais forte. Você nota direitinho que a intensidade é mais forte. Então, essas lufadas são uma maneira de assistir, de certa forma, com a energia mais concentrada. E é usar mais energia em pouco tempo. Usar mais energia em pouco tempo. Isso aí influi muito no trabalho que é feito, né? Em termos de esterilização de energia, ela pode ser utilizada também para uma questão até de desassédio, alguma coisa assim? Pode, mas agora a maioria que eles fazem é para tirar as energias gravitantes da pessoa. Aquilo que é
Você está entendendo? Antigo, negativo, que pega algum órgão, sistema. Assim vai fazer rápido aí, porque cada campo desse geralmente demora 5, 6 minutos só. Então, eles fazem isso dentro da alta taquirritmia. É muito rápido. Então, é uma cirurgia rápida, né? De alto nível. Agora, hoje, por exemplo, eles estavam com a corda toda, estava podendo fazer. Não é todo dia que a gente tem essa força assim, não. Para fazer, por exemplo, esses casos dessas lufadas, é preciso de ter mais intensidade de energia. Agora, eu tentei ver se tinha algum contato com uma central extrafísica de energia, mas eu não percebi, não. Eu acho que eram eles mesmos. Entende? Dentro da minha sensibilidade dessas coisas, não tinha central, não era a turma que estava mexendo com isso. Eu vi 3 homens mexendo, dessa turma aí que entende energia. De vez em quando eles estão aí. Então, professor, com especialista, a gente não brinca, né? Tem que entender. Eles estavam aqui mesmo antes de começar a ter turma? Tá. Porque na hora que eu sentei aqui, que eu cheguei não, mas um não pouco é mais cedo, isso, eu senti de bastante manhã energia. eu vi esses nossos amigos aí. Eu vi e falei assim, eu não sei o que eles estão fazendo, mas agora, ó, quem entrou com eles aí foi a Rosigário. Eu falei assim, deve ter alguma coisa de energia. Eu estava certo. Isso foi de manhãzinha. Eu vim para cá, era 8 e pouco. 8 horas, mais ou menos. Entende? Estava sozinho. Depois que apareceu a turma aí que administra aqui. Agora, pode ser uma técnica preferencial deles também de eliminação dessas energias, né? Agora, eu senti tudo bem. Agora, lá pelas tantas, eles mexeram aqui quando tinha pouca gente de manhã. Eu até espirrei com o processo, que eles andaram mexendo com um monte de coisa. Entende? Aqui dentro. E eu nunca sei, porque essa plataforma aqui, às vezes muda, né? Professor. Agora, o que eu vejo é o resultado das sensações que a gente tem. Isso eu sinto. Antes de o senhor fazer também uma vez por semana aqui o arco voltaico. Qual é a diferença de atuação da Equipex junto a uma dinâmica e a outra? Não, o que eu vejo é que na quinta-feira tem mais gente para ser assistido, só isso. Há mais assistência, entende? Mas eu isso é um fato. Se não parece fisicamente, extrafisicamente a gente percebe. E com arco voltaico, emendando na pergunta dele, com arco voltaico era capaz também de assistir todo mundo em volta, não é só com a megaforização? Não, nunca é só o campo. O jeito que eles estão fazendo aí hoje não é assim. E outra coisa, isso está tudo muito bem assentado, está tudo numa linha de montagem. Então o rendimento é batata, é matemática. Mas digo assim, a interação direta da Equipex é maior agora na megaforização do que no arco voltaico? Não, eles sempre têm muita integração. O processo é integrar com a gente. Agora, como o negócio depende de mim, eu estou mais adequado dentro da situação, estou muito consciente disso. Isso ajuda, né? Outra coisa, já tem alguns anos que nós estamos fazendo isso aqui. Né? Não tem mais novidade. O que você pensar já aconteceu. Entende? Então é fácil de dominar o processo, muito fácil. E outra coisa, usando a minha técnica, eu sempre venho antes. Gente, eu estou praticamente aqui hoje desde as 8 horas da manhã. Eu saí um pouquinho para almoçar, mas eu sou o primeiro que volto logo. É o primeiro que volta sou eu. Eu voltei logo. Eu não demoro, porque eu fico trabalhando com material. Eu almoço, vou lá em casa, escovo os dentes e venho para cá. E eu tenho meus horários. Eu não demoro muito para discutir as coisas na hora do almoço, nem nada. Pode observar, eu sou rápido nessas coisas todas. Outra coisa, almoço também eu não demoro tanto. Eu, se tenho que fazer alguma coisa, eu quero ser eficácia naquilo que eu faço, até para comer. Entende? Não como depressa demais, não é assim. Eu como moderadamente, mas não demoro demais. Então, é muito pouco tempo que eu passo fora. Geralmente, nós saímos aqui mais ou menos 10 para as 11 horas. Eu venho para cá quase sempre 11h30, 11h40, 11h35, algum pouquinho. Isso tudo eu fiz o almoço, escovei meus dentes. Agora, isso é todo dia. Agora, para mim, eu tenho sempre serviço que eu trago. Olha aqui, ó, um monte de papel que eu mexo. Tudo tem sua razão de ser. Agora, escuta,
Nós esperamos mais um monte de verbete da sua parte, que você é muito boa. Você explicou, a redação dela está ótima, você está com tudo e não está prosa. De modo que sem verbete para você não é nada. Eu estou falando sem verbete com C, tá? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 58 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 15 perguntas online. Os recados são da Marta e da Elisa sobre o curso Apolônio de Tiana, a Marguê sobre o Desperticidade e a Fernanda sobre o Acoplamentário. Boa tarde. Quero convidar todos para o curso Apolônio de Tiana, que ocorrerá no dia 4 de novembro, num domingo. Será das 8h30 às 6 horas da noite. Ocorrerá na sede da CIP com o professor Jarbas Paranhos. Os temas que serão abordados a história dele, né, os escritos, as iniciações, o parapsiquismo dele e o mito de Jesus Cristo, entre outros, né? Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Para quem quiser fazer inscrição aqui no CAE, que eu estou sempre por aqui, estou com um bloco para fazer a inscrição de quem deseja fazer antes do dia do curso. Obrigada. Olá, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o curso Desperticidade, que vai acontecer amanhã aqui no CAEC, ou seja, do dia 26 até domingo, que é dia 28 de outubro. Esse curso é um curso de campo e é uma oportunidade de aprofundamento no assunto da desperticidade. Então, para você aí que está pensando em alcançar a desperticidade nessa vida, essa é uma ótima oportunidade de você fazer um investimento nessa condição e aprofundar nesse assunto. É um curso de campo com 3 EPICONs, que são os professores Moacir Gonçalves, a professora Marina Tomasi e o professor Rui Bueno. É um curso que vai ser trabalhado, vai ter debates, né, onde serão realizadas as atividades mentais somáticas, são montadas equipes para a gente explorar bastante o tema da desperticidade. E, além disso, nós vamos ter vários trabalhos energéticos, de modo que a pessoa possa ter uma expansão ali no campo, fazer desbloqueios energéticos e, com isso, entender melhor a condição da desperticidade. Ficamos aqui aguardando vocês, ainda dá tempo, o curso é amanhã, mas quem quiser pode fazer a inscrição hoje, ou se o pessoal que é de fora, né, se conseguir chegar até o CAEC, pode fazer a inscrição até no dia, ok? Então, fica aí o convite, telefone da recepção do CAEC, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos para participar da próxima turma do curso Acoplamentário, que é um laboratório grupal totalmente preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo, né, dos atributos conscienciais, a partir das técnicas da clarividência facial, do acoplamento energético, da assimilação e desassimilação energética. A próxima turma será nos dias 23 a 25 de novembro, com a temática autodesassédio, com os EPICONs Felipe Mansur, Frederico Ganin e Everaldo Bergonzini. Este é um curso sem pré-requisito, todos estão convidados, podem fazer suas inscrições ou maiores informações na recepção do CAEC ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete, edição conscienciográfica. A especialidade é comunicologia e de autoria do professor Hernani Brito. Obrigado pela sua presença e até amanhã.